quem criou Deus? Aí você está falando de um Deus que não é o Deus causa primeira. Porque se ele teve um começo, então ele não é a causa primeira. Porque aí eu tenho que perguntar de novo, quem deu início a ele? Eu ia falar pra você ler o início de tudo, que é muito legal. Mas o início deu um capítulo inteiro. Você quer que eu leia um capítulo inteiro? Pelo menos o começo. Eu gostaria que eu lisse pra você alguns livros, é que eu posso ler se quiser. É que é legal, vai ficar, a galera vai... É bonita a história. Com certeza. Não, fica tranquilo, farei isso. Obrigado por isso. Obrigado, Xavier. Cara, no princípio Deus criou os céus e a terra. Filme, mas na vida real não tem nada, absolutamente nada, zero, não tem nenhuma hipótese de trabalho, não tem nenhuma equação matemática, nem nada que seja confirmável do ponto de vista científico de que haja multiversos. E todos os experimentos da física até agora dão conta que o universo começou. Tem que ter um começo, né? Todo tem um começo. Aí alguns amigos falam assim, e o que havia antes do começo do universo? Não sabemos. Esses ateus, para mim, são mais honestos com o dado. Ele não aceita Deus, mas ele também não pode predicar cientificamente que Deus não existe. Agora, do ponto de vista teológico, eu prefiro dizer que havia um ser que a gente chama de Deus, mas para ser Deus, ele tinha que ter as seguintes categorias. Primeiro, ele tinha que ser incriado. Ele não pode ser um Deus temporal no sentido de tempo que a gente tem na Terra, porque o tempo começou e Deus já havia antes do tempo. A energia começou, Deus já havia antes da energia. O espaço começou, Deus já havia antes do espaço. Então ele não pode ser alguém que está preso pelo espaço, ele tem que ser onipresente. Ele tem que estar acima de tudo. Esse ser, que é a causa primeira, que causou tudo e ele mesmo não foi causado por nada, é que faz jus à existência de algo nos nossos dias. E está bem compatível com aquele que a Bíblia fala no princípio Agora, Deus. Não discordando, porque eu concordo com isso, mas eu tô só numa questão talvez um pouco mais filosófica ainda, né? Me faz sentido existir um Deus, porque em algum momento a gente não vai saber responder alguma pergunta de o que criou isso. Então, o que criou isso? O que criou isso? Chega uma hora que a gente não tem a resposta e fala, bom, tem que ter sido algo divino. Algo divino com essas características. Mas aí se eu fizer a próxima pergunta, e o que veio antes de Deus também? Mas não deveria também ter alguma resposta? Sim. Aí essa pergunta, ela é feita por muita gente que não acredita, só que aí nós temos que levar em consideração algumas coisas. Se existe um ser antes de Deus, então Deus não é Deus. É esse ser que é antes dele. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, a gente não está aqui trabalhando naquilo que foi chamado de o Deus das lacunas. Quando não tem explicação, eu jogo Deus ali pra tapar. Não é simplesmente assim, já que eu não tenho nada pra falar, eu falo é Deus. Tipo o trovão, é Deus. Né? Igual o pai com o filho assim, por que eu não posso ir lá? Porque eu falei que não pode e acabou. Sabe, isso é ignorante. Não, é uma questão lógica. Imaginar ou supor, é autoevidente isso, que tem que ter uma causa primeira. Tudo bem, o nome Deus é de cunho da nomenclatura humana. Deus vem de Div, do sânscrito, que significa luz, né? E aí passou pelo latim, o grego Theos, em hebraico Elohim, são nomenclaturas humanas. Então não vou usar a palavra Deus num primeiro momento, vou falar de causa primeira. Existe uma causa primeira, isso é autoevidente. O que eu chamo de autoevidente? Autoevidente é uma verdade que ela é em si mesma evidente, não tem como refutá-la, mas ela está acima da nossa compreensão comprová-la. Por exemplo, vou falar uma verdade aqui que ninguém tem como provar, mas também não tem como desmentir. Você não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Alguém discorda disso? Não. Mas tem como você provar isso? Não tem como. Duas retas paralelas são infinitas, jamais se encontram. Tá, você já viu a reta de um infinito a outro infinito para saber que elas jamais se encontram, mas é autoevidente. E muitas questões também que Euclides colocou e outras coisas mais. Então, quando eu falo que tem que ter uma causa primeira para o universo, isso é um fato autoevidente. É lógico, não tem como surgir do nada produzir algo. Segundo, esse ser não pode ser categorizado a partir dos nossos limites temporais, espaciais e imaginativos. Porque se ele for categorizado dentro desses limites, eu estou cometendo dois erros. Primeiro, eu estou divinizando coisas que são nossas, como o tempo. E, segundo lugar, eu estou simplesmente empurrando o problema para trás. Quando fala assim, mas se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus?
Aí você está falando de um Deus que não é o Deus causa primeira. Porque se ele teve um começo, então ele não é a causa primeira. Porque aí eu tenho que perguntar de novo, quem deu início a ele? Então tem que ser alguém que não está medido pelo tempo. Mas quando eu falo assim, tá, mas como é que esse Deus viveu eternamente então? Também não ter chegado esse momento para ele, você está vinculando esse Deus à nossa categoria cronológica. Se ele é eterno, a ideia de eternidade dele é outra. A ideia de Deus tem um tempo, mas é o tempo divino. Por isso que Pedro fala que 1000 anos para o Senhor é como um dia, e 1000 dias como um ano. Então Deus não está preso ao tempo, ao espaço, mas nós projetamos as nossas categorias espaciais, temporais, imaginativas a Deus, que são categorias limitadas, e a gente acaba limitando Deus também em categorias que não deveriam limitá-lo. Cara, olha só. Então a gente tem aqui, né, em Gênesis 2, a finalização, né, de Gênesis 1 sobre a criação do mundo, e a gente tem a introdução de Adão e Eva. Eu ia falar pra você ler o início de tudo, que é muito legal. Mas o início de tudo é um capítulo inteiro. Você quer que eu leia um capítulo inteiro? Pelo menos o começo. Eu gostaria que eu lisse pra você alguns livros, é que eu posso ler se quiser. Não, é que é legal, a galera vai... É bonita a história. Com certeza. Não, fica tranquilo, farei isso. Obrigado por isso. Obrigado, Sharon. Cara, no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima, e assim foi. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. Então, a gente continua aqui, e no final das contas, Deus ele passou 7 dias para construir esse todo, né? Acho que tem um versículo que seria bom ler, o 1:26, que ali menciona a criação do ser humano. E aí a gente tem aqui no 1:26, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e a produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Então, por que Deus ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre todas as coisas? Por que Deus criou um ser humano? E aí depois, o que significa dominar sobre todas as coisas? A primeira pergunta, por que Deus criou o ser humano? Ela até esbarra numa questão que Santo Tomás de Aquino perguntava. Deus em si mesmo se basta, mas ele resolveu contar conosco. Quando Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança, nós temos um paradoxo aqui, porque ninguém é como Deus. Deus é inigualável. Mas veja bem, esse Deus que é inigualável resolve fazer alguém à sua imagem e semelhança. Alguns teólogos acreditam que para Deus criar o primeiro ser do universo, eu não sei quem foi criado primeiro, mas vamos supor que foi um anjo. Esse primeiro anjo aqui que Deus criou. Deus já teve que, de certa forma, entrar numa dimensão de adequar a sua visibilidade, o seu conhecimento àquele anjo. Por quê? Esse ser aqui, ele não está com a mente de Deus. Ele não tem a habilidade de Deus, a eternidade de Deus. Ele não pode compreender Deus mesmo sendo um poderoso anjo. Então Deus tem que se diminuir para se tornar claro para ele. E esse papel foi feito mais uma vez na criação da humanidade. Quando Deus cria o que Santo Agostinho chama de a imago Dei e nos dota da sua imagem e semelhança, ele nos deu a capacidade de percebermos coisas como ele. Aí vem a segunda pergunta. E por que ele fez a sua imagem? Deus é aquele ser que ele... Acho que dá pra gente entender um pouquinho aqui. Ele já ama alguém que ainda não existe. Eu ainda não tenho filhos, nem você. Tem, Sofia, mas eu digo assim, geneticamente falando. Mas você já ama os seus filhos que você não conhece. Eu já amo. Você tem os seus filhos, mas você já orava antes, você já desejava, já imaginava como é que vai ser o rostinho, como é que vai ser o dia que fala papai a primeira vez. Você ama alguém que ainda não está na sua vida. Então Deus já nos desejou, nós não somos frutos de um acidente cósmico. E quando ele nos desejou, ele ficou numa situação semelhante à de um pai rico que herda um filho, que gera um filho.